o time balado para decisões também no Campeonato Brasileiro na parte de cima, conseguindo bons resultados, de certa forma, na temporada. Como jogar no Campeonato Brasileiro sem, daqui a pouco, não desligar total, mas esquecendo um pouco as decisões da Copa do Brasil e também da Libertadores, onde o time também está muito próximo de conquistas? É difícil, né? Tem que se desligar, sabendo das grandes decisões que a gente tem para enfrentar pela frente. Mas a conversa, o objetivo, a gente já tem na cabeça que cada jogo para a gente é uma decisão, então pode ser da Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. A gente vai para jogar como se fosse a última partida do campeonato, cada jogo. E então a gente tem isso em mente, tem brigado, estamos bem, né, nas 3 competições. Poderíamos estar um pouco melhor no Campeonato Brasileiro, mas ainda tem muito campeonato pela frente e a gente vai brigar pelo título também. Bom, Patrick, o Inter tem essa excelente campanha dentro do Beira-Rio no Campeonato Brasileiro, mas ainda não conseguiu vencer fora de casa. É a 15ª rodada, vai chegando a reta final desse primeiro turno. O quanto isso incomoda vocês? Quanto vocês conversam sobre isso, o Inter não ter conquistado essa vitória fora de casa? Ou porque 2 vitórias, por exemplo, 1 ou 2 vitórias, colocariam o Inter mais próximo dos líderes do Brasileiro. Quanto isso incomoda vocês, essa vitória que não veio ainda? Uma competição de pontos corridos, você tem que vencer ou pontuar sempre fora de casa também para poder buscar o título, né? E a gente sabe que esse primeiro turno a gente ainda não conseguiu isso. Ano passado também, no segundo turno, perdemos muitos jogos fora de casa. Incomoda um pouco, é difícil. A gente já entra nos jogos fora de casa, sabendo que precisa da vitória, mas a gente faz um bom jogo, mas a vitória não vem. E outras competições é diferente, a gente tem vencido fora de casa, então continuar trabalhando, continuar acreditando no projeto e ter certeza que uma hora a gente vai conseguir vencer e vai embalar também uma sequência de vitórias fora de casa que é importante para brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Patrick, você faz parte de um meio-campo que está se destacando muito nessa temporada de 2019. Mas agora, nessa reta decisiva das competições, aí tem a Libertadores, o início das quartas de final na próxima semana contra o Flamengo, o Inter na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O Inter tem 3 jogadores lesionados nesse setor: o Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado e também o Edenilson. Como é que vocês do grupo estão avaliando esses desfalques? E algum deles tem chance de voltar já na próxima quarta-feira no Maracanã? São jogadores muito importantes que fazem parte do plantel ali, do nosso meio-campo. E, acho que quando um fica de fora já é difícil, né? Mas a gente também tem grandes jogadores no elenco. Lógico que a gente quer contar com todo mundo para o professor fazer a escolha, mas eu acredito que até quarta-feira a gente já vai ter o pessoal que está lesionado vai voltar alguém, essa é a torcida, para que a gente entre em campo o mais forte possível. Mas independente de se eles não tiverem à disposição, eu acredito que quem entrar vai dar conta do recado e a gente vai continuar mantendo o nosso ritmo de atuação. Cada um tem a sua característica, a gente sabe da importância, mas dentro da função ali com os 3 volantes, o objetivo é o mesmo, simplicidade, atacar, defender, então pisar na área. Então eu acho que os outros jogadores também têm essas características e podem suprir muito bem a ausência. Patrick, o Inter anunciou e já trabalhou com vocês hoje o Bruno Silva. O que ele pode agregar também nessa situação dos desfalques no meio-campo? Não sei se já conhecia ele, já jogou com ele, o que conseguiu conversar com ele sobre essa chegada dele ao Internacional. E tu também já elogiou muito o Nonato sobre essas características. É um jogador que também pode ajudar nessas ausências importantes? Com certeza, no elenco. Eu não conversei com ele ainda, só dei boas-vindas e trabalhamos ali, né? Nunca joguei junto, mas já joguei contra. Sei da qualidade, da experiência e do que ele pode trazer pra gente. É o jogador que tem a característica do esquema tático do professor e se tiver em campo vai tentar fazer a mesma função que eu faço, o Edenilson faz, o próprio Nonato quando está em campo também faz e vai tentar manter
aí a risca aí a média de atuação da nossa equipe no meio-campo. Patrick, essa semana a gente trata como folga e o torcedor não tem jogo para acompanhar o Inter, mas para vocês eu acho que não, pelo que a gente viu, né? Teve até cobrança de pênaltis, teve treinamento forte, né? Sim, a gente não vai parar de trabalhar. Acho que depois de um bom tempo, primeira semana vazia que a gente tem, a gente vai continuar trabalhando até um momento a mais para a gente descansar depois dessa sequência. Temos aí o jogo do Campeonato Brasileiro e depois a Libertadores lá no Rio de Janeiro. Então é se fortalecer, trabalhar, recuperar quem tem para recuperar e continuar fazendo grandes atuações que a gente tem feito. Tá, e nessa semana tem um jogo que interessa a torcida e o Inter, né? Que é a Copa do Brasil, a outra semifinal. Vai assistir, vai torcer, tem preferência, tem um jogo do maior rival e um jogo que interessa diretamente ao Inter, onde o torcedor não tem jogo do Inter, mas vai ter que acompanhar. Você pensa assim? A gente vai assistir o jogo. Claro, pode ser um adversário nosso, mas a gente não está classificado ainda para a final, então tem que respeitar o Cruzeiro e torcer para que seja um bom jogo para a gente assistir e já ficar esperto que, se caso a gente avance para a final, com todo respeito, a gente vai ter avaliado bem o adversário. Patrick, aqui no canto. Aqui no canto. Oi, aqui no canto. É que a gente, quando fala, pensa que está lá atrás, né? Mas, enfim. Patrick, você falou sobre esse meio de campo, onde o Odair montou uma base de uma defensiva muito forte, que tem um apoio muito desse tripé, o famoso tripé. Com você de um lado esquerdo, com o Edenilson do lado direito, e veio mudando as peças deste meio de campo. Agora vocês vão ter uma semana bem longa para trabalhar e talvez até mesmo com a chegada do Bruno Silva. Eu queria que tu falasse um pouco da tua característica, acho que tu já falou em outras vezes, mas como ela se aprimorou bastante com essa base que o Odair montou. E outra, como é que tá o teu PlayStation? Tá bem? Como é que tá? Tá tudo certo. Assim, eu quando me tornei profissional, eu comecei jogando nessa função, no tripé ali como terceiro volante. Então eu acho que desde que subi profissional, então eu sempre fiz essa função. E hoje no Internacional, quando eu vim para cá, foi uma função que o professor propôs e eu já sabia fazer e consegui me adaptar muito bem, rápido, né? Até mais rápido do que eu esperava no processo. E as características todo mundo sabe: velocidade, defender, atacar, chegar na área, fazer gols, dar assistências. Então, é cooperar para a equipe. Eu acho que a nossa função ali é muito importante para que tenha o equilíbrio da defesa do ataque para a defesa. Então, é uma função que a gente tem que estar sempre bem, sempre atento, 100% durante a partida, porque pode tanto decidir como pode também enfraquecer a equipe. Então, a gente tem que estar preparado, tem que estar sempre elevando o nível de atuação para que a gente possa fazer grandes partidas e ajudar o Internacional. Patrick, o Inter tem adotado alternância entre titulares e reservas pelo acúmulo de partidas, né, nas 3 competições que disputa. Eu queria saber de ti se tem surtido efeito, tem dado certo, vocês têm conseguido entrar 100% para manter a intensidade alta que caracteriza o time. Isso tem feito a diferença para vocês conseguirem o bom rendimento que têm conseguido? São jogos muito intensos, né? Jogos de Copa do Brasil, Libertadores, principalmente, são jogos muito intensos, do qual a gente precisa se preparar bem, precisa descansar muitas das vezes para fazer um grande jogo. Principalmente ainda quando os jogos são fora, que exige um ritmo, um esforço a mais para defender e com a bola atacar. E o professor montou um bom elenco, a gente tem um bom elenco para fazer isso. E a gente, tanto é que a prova disso é que a gente está bem nas 3 competições. Então, eu acho que a preparação foi válida. O elenco tem peças suficientes para suportar isso. E a gente vai se preparando a cada partida para que possamos fazer um grande jogo, independente de quem esteja em campo. Patrick, gostaria da tua opinião sobre o seguinte: é bom ou ruim esse espaço entre uma semifinal e a outra da Copa do Brasil? A gente venceu o primeiro jogo fora de casa, né? A gente queria que tivesse no final de semana o outro jogo para poder continuar no embalo. Mas a gente tem que respeitar o calendário. Não vou dizer que
que é bom. A gente queria jogar logo, até porque a gente fica ansioso também para decidir isso. Mas tem que respeitar o calendário e, independente de data, a gente tem que se preparar e, quando entrar em campo, dar o melhor para poder conseguir o objetivo. Patrick, quando você chegou no ano passado, era uma reconstrução no Inter. Eu lembro de muitas coletivas suas durante a temporada, enquanto o Inter lutava na parte de cima, que você parecia até, de uma certa forma, inconformado. Toda hora a gente tem que estar provando algo a mais, tem que estar falando para vocês, provando algo diferente. Agora, uma retrospectiva do Patrick. Tu acreditava quando chegou que pouco mais de 1 ano e meio depois tu estaria nessa situação com o Inter brigando por pelo menos 2 grandes títulos? Quando surgiu a oportunidade de trabalhar no Inter, o Inter estava subindo da segunda divisão, mas eu não pensei em 2 vezes em aceitar vir trabalhar no clube, porque eu sabia e sei que é um clube gigante, que sempre briga por coisas boas. Todos os clubes têm seus momentos ruins. E ia passar, né? E a gente foi eliminado da Copa do Brasil, não conseguimos também avançar no campeonato estadual e colocou muita dúvida no trabalho. E eu sempre falei isso porque a gente fazia bons jogos, a gente vencia as partidas, estava brigando na parte de cima e parecia que estava faltando algo a mais aí. E a gente se preparou, assim, a gente sempre acreditou no nosso trabalho e eu posso dizer que hoje vocês não têm o que falar em relação a isso, né? Porque estamos brigando nas grandes competições. Independente do que acontecer daqui para frente, eu acho que a gente recuperou essa força do Internacional. Acreditamos no trabalho, trabalhamos muito e hoje estamos aqui. Eu sempre tive confiança em cada jogador que tem aqui e a gente também sempre se ajudou para poder, hoje, o Inter estar onde está. Patrick, a gente vê já grande movimentação nas redes sociais justamente sobre uma provável convocação do Paulo Guerreiro, que esses amistosos, essas viagens para os amistosos ocorrerão bem no jogo de volta diante da equipe do Cruzeiro pela Copa do Brasil. Não só o Guerreiro pode ser convocado, assim como o Nico, Cuesta ou quem sabe até alguns jogadores para a seleção brasileira. Então, como é que é para vocês? Vocês já conversam sobre isso? Guerreiro já falou com vocês sobre isso, sobre uma provável convocação, justo talvez num dos jogos mais importantes do Inter nesse ano? É um jogo muito importante, né? Onde a gente com certeza vai querer estar com força total. É uma situação delicada de seleção, né? A gente respeita. Eu acho que todo jogador quer defender o seu país, mas também vale a gente fazer o nosso apelo, né? Pedir para que ele nos ajude nessa partida. Não sei o nível de importância que é esse amistoso lá no Peru, mas eu acredito que as 2 partes vão conversar, vão se acertar e que o Inter saia na vantagem em relação a essa situação, porque o Guerreiro é um jogador muito importante para a gente, né? Então a gente quer contar com ele e com todo mundo que, se caso for convocado, não jogue. Fique com a gente aqui para disputar esse jogo. Pois é, Patrick, seguindo nessa linha, caso o Guerreiro seja realmente convocado, tem essa partida decisiva de volta contra o Cruzeiro no dia 4 de setembro. O quanto o time perde para essa partida e também diante das características do adversário, que agora tem o técnico novo, o Rogério Ceni, no lugar do Mano Menezes? O Guerreiro é nosso goleador, né? Então, também a equipe adversária sempre respeita, né? A figura que ele é, mas a gente vai torcer para que ele fique. Mas se ele não puder jogar, quem entrar na função também vai ter a obrigação, o objetivo de fazer o gol e a gente vai tentar ajudar da melhor maneira. Lógico que dentro de um processo ele vem bem, tem bons números na temporada e vai nos ajudar bastante. Mas o elenco está aí para isso, para que caso aconteça esse tipo de coisa, o próximo entre e dê seu melhor e continue ajudando o Inter. A gente vai ainda entender, né, a filosofia de trabalho. Ele chegou agora, acredito que ele vai impor seu método de trabalho. O pessoal vai recolher o material, provavelmente vai ter um jogo do Campeonato Brasileiro. E a gente vai tentar focar na nossa equipe, no nosso estilo de jogo, no nosso objetivo, para poder fazer um grande jogo.